Nesse vídeo vamos falar sobre 10 pontos fundamentais que todo aplicativo Flutter em produção deve considerar. Então fica comigo e assista ao vídeo sobre essas dicas. Fala galera, beleza? Eu sempre recebo algumas dúvidas aqui nos comentários e também e-mails, de desenvolvedores que estão lançando seus primeiros aplicativos Flutter e eles têm algumas dúvidas, sobre o que considerar, o que é importante considerar no momento que você vai fazer o lançamento do aplicativo lá na Play Store ou na Apple Store. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 10 dicas fundamentais que você deve considerar no seu aplicativo Flutter desde o início do desenvolvimento até a publicação e o monitoramento também do seu app. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o nosso canal e se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, a primeira dica é defina um processo de desenvolvimento. Então antes mesmo de começar o desenvolvimento do seu aplicativo, ou mesmo que você seja um desenvolvedor solo, ou que você tenha uma equipe pequena ou grande, ou se você vai liderar essa equipe, é importante que você defina um processo de desenvolvimento. Se você está entrando em um time que já está desenvolvendo, também é importante que você entenda o processo de desenvolvimento. Então, o que quer dizer com esse processo de desenvolvimento? Antes de tudo, você vai ter que entender como que o ambiente é configurado, como que o projeto ele vai ser executado local, o que você precisa configurar. Tá? Você precisa entender também como que as tarefas vão ser distribuídas para os membros dos times, tá? Como que as funcionalidades vão ser implementadas, quais as listas de funcionalidades que devem ser seguidas, quais os bugs que devem ser corrigidos. Você tem que entender também qual o ciclo de entrega desse software. Então, vai ter muito time que vai trabalhar de forma semanal, vai ter times que vão trabalhar de um mês a um mês e meio ali para fazer as entregas, às vezes vão ter times que vão trabalhar com 2 meses. Isso vai variar muito de empresa para empresa. Como eu falei, se você está desenvolvendo o seu próprio projeto, mesmo que seja só você precisa definir este processo. Isso vai te ajudar a ter um desenvolvimento mais contínuo, mais corrente, vamos dizer assim, e você também vai conseguir fazer as entregas de uma forma mais programada e mais produtiva. Também, pessoal, é importante que você conheça, muita gente às vezes acaba só entrando a fundo no código, mas você também precisa conhecer um pouco mais sobre a literatura da engenharia de software. Então é importante que você conheça, por exemplo, alguns modelos tradicionais de desenvolvimento. Então você tem aqui, eu coloquei uma imagem que mostra ali basicamente dois processos, 2 modelos de desenvolvimento, que é o mais tradicional, que é o modelo em cascata, como vocês estão vendo aqui na esquerda. Então basicamente você vai seguir um conjunto de fases para um grupo ali de requisitos, de funcionalidades que você vai implementar. Então é um modelo bem mais tradicional e hoje está sendo usado muito no mercado o modelo mais ágil. Então veja, você geralmente no modelo mais ágil acaba que você vai ter algumas iterações. Como eu falei, essas iterações elas variam, podem ocorrer de 1 semana, 2 semanas, até mesmo 1 mês, 2 meses. Então isso vai depender muito, como eu falei, da sua equipe, do seu time. Mas basicamente você vai ter algumas iterações e para cada iteração você vai ter um planejamento, você vai analisar os requisitos que você precisa implementar, sejam eles funcionalidades do aplicativo, sejam bugs que você precisa corrigir, ou seja, as tarefas que você enquanto desenvolvedor precisa executar. Provavelmente vai ter uma fase de design, então é muito comum que você, em empresas um pouco maiores, você trabalhe em squads e que nesse squad geralmente você vai ter uma pessoa ali responsável por design, por produto, e você vai ter ali os desenvolvedores. Você vai ter também a fase de desenvolvimento e a fase de teste. Terminou essa fase, você vai para a segunda iteração e assim por diante. Então você acaba criando um modelo mais contínuo, um fluxo mais contínuo de desenvolvimento. Então, como eu falei, isso aqui é apenas uma ideia, só tirei essa imagem aqui para ilustrar para vocês, mas é importante que você conheça esses processos. E também, pessoal, você deve entender como que o código, ou definir também, se você é um desenvolvedor solo ou você está montando o seu próprio time, você deve definir como que o código ele vai ser armazenado, como que as mudanças, as alterações no código, elas vão ser traqueadas, ou seja, vão ser rastreadas, e você pode utilizar uma ferramenta como o GitLab, o GitHub, para fazer esse compartilhamento, esse repositório do código-fonte. Tá? Então eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Tem um vídeo aqui no canal também sobre o Gitflow, que é uma estratégia para você armazenar o seu código-fonte.
e também um fluxo de desenvolvimento, né, especificamente relacionado ao código. Então aqui esse artigo também, né, eu simplesmente peguei um artigo aqui para ilustrar para vocês, mas basicamente a gente tem algumas estratégias hoje de mercado. Você tem o Git Flow, o GitHub Flow, o GitLab Flow, né, e o Trunk Based Development, que geralmente é utilizado por empresas maiores, tá? Mas basicamente são estratégias aqui de como que você organiza o teu código fonte, tá certo? Aqui dentro, pessoal, também é importante você definir as permissões que cada desenvolvedor ou cada membro do time ele vai ter. Então, além dos branches, ou seja, quais as pastas que você vai ter ali, vamos dizer assim, né, os tipos de repositório que você vai ter, né, por exemplo, um branch, né, uma pasta ali de funcionalidade, um branch de desenvolvimento, um branch de produção, enfim, né, além dessa organização, você também deve definir as permissões de acesso, né, e como que, por exemplo, um novo desenvolvedor é introduzido no time. Então, como eu falei, mesmo que você seja um desenvolvedor solo, em algum momento é possível que algum novo desenvolvedor, né, entre nesse projeto ou vai dar manutenção. Então, você tem que pensar também nessas questões. Então, tudo isso, né, gira em torno do processo de desenvolvimento, as ferramentas que você vai utilizar para isso. Então, é uma coisa que você precisa considerar desde o início para que você tenha, né, um desenvolvimento melhor durante o seu projeto. Bom, pessoal, e a segunda coisa importante é que você deve definir uma arquitetura adequada para o seu projeto. Então, a primeira coisa que é importante, né, a gente falar é que uma arquitetura não é a estrutura de pasta ou como os arquivos são organizados dentro do seu projeto. Mas a arquitetura ela diz respeito, né, toda a questão da hierarquia dos componentes, tá, como que os componentes se relacionam, como as funcionalidades vão estar organizadas, o fluxo de interação entre essas funcionalidades, né, qual é esse fluxo, né, você tem que definir, né, desde onde inicia um fluxo até o final dele, né, você precisa fazer a separação entre as responsabilidades ou definir as camadas do seu software. Então, tudo isso é importante para tornar o software mais escalável, manutenível, né, e facilitar, né, o desenvolvimento de novas funcionalidades. Então, é importante, pessoal, que você conheça a literatura, obviamente, da arquitetura de software, como, por exemplo, os modelos de Clean Architecture, que hoje está na moda, todo mundo está tentando utilizar, o Port and Adapters, né, a arquitetura em camadas, entre outros modelos. Né? A arquitetura em camadas, por exemplo, já vai tornar o seu software bem mais interessante, né? E obviamente não é tão complexo quanto, né, a questão aqui da arquitetura limpa. Então você pode, por exemplo, utilizar os princípios SOLID da orientação a objetos, né, associando isso a uma arquitetura em camadas, você já tem, né, uma arquitetura bem mais escalável e bem mais manutenível do que, por exemplo, fazer de qualquer forma, né, o seu projeto. Então lembre, é muito mais importante que você tenha uma arquitetura definida, mesmo que seja simples, né, do que você não utilizar nenhuma arquitetura, tá certo? E você também, pessoal, pode utilizar alguma arquitetura de referência. Então você muitas vezes pode adaptar, criar a sua própria arquitetura baseado na literatura, ou você pode utilizar alguma arquitetura de referência, ou seja, alguma arquitetura que alguma empresa está utilizando, né, e você pode se espelhar, claro, né, se essa arquitetura se encaixa no seu projeto, né, para o tamanho da sua equipe, do tamanho do seu projeto, etc. Tá certo? Então, eu vou deixar aqui esse link, né, para vocês da Very Good Venture, né, uma consultoria aí que, por exemplo, dá manutenção no Block, e eles têm, né, uma arquitetura que eles trabalham, né, que basicamente é uma arquitetura em camadas, né, vejam que ele traz aqui princípios também lá da Clean Architecture, ele tem, né, outros modelos aqui embutido, mas ele trabalha numa arquitetura, né, em camadas. Então vejam que eles têm uma camada de dados, então está bem claro aqui, é uma camada que só trabalha com dados. Né, veja um fluxo aqui. Então o fluxo ele entra na aplicação, depois ele vai para o domínio, e do domínio é que vai a camada de dados. Então veja que, por exemplo, que a camada de aplicação ela não acessa os dados diretamente. Então isso aqui é um exemplo de fluxo de interação. Então você deve respeitar essa responsabilidade. Então você não, lá na tua view, na tua tela, você não vai acessar diretamente o banco de dados, por exemplo. Então você tem que acessar aqui, por exemplo, um repositório que vai ter a ver aqui com o domínio da aplicação. Então esse aqui, como eu falei, é uma sugestão, né, de arquitetura, baseado aqui no dia a dia, né, dessa consultoria. Vejam também que eles trabalham aqui por features, né, na parte de aplicação. Então eles vão separando ali
né? Por exemplo, você tem um mini aplicativo ali para o login, né? Aqui nesse exemplo aqui para previsão do tempo, e outra aqui para configurações, né? Eles utilizam lá o Block, mas você poderia utilizar, né, qualquer outro sistema aqui para auxiliar aqui na reatividade e no compartilhamento de estado, né? O importante aqui desse exemplo, né, para mostrar para vocês, é essa separação de responsabilidades. Vejam que eu tenho bem definido aqui as minhas camadas e eu tenho também aqui o fluxo de interação, né, bem aqui definido, né? Então, como eu falei para vocês, o domínio não vai acessar a interface, né? Quer dizer, a interface acessa o domínio acessa o data layer, tá? Então vejam que é um exemplo de arquitetura, tá? E, obviamente, algumas coisas importantes, né, que esse artigo traz aqui também, que eu, né, coloco para vocês às vezes, pessoal, você pode fazer aquela sobre-engenharia, né? Você pode sobrecarregar, né, o seu projeto. Então você precisa tomar cuidado com isso. Por exemplo, essa consultoria aqui, eles trabalham muito no desenvolvimento orientado a packages ou módulos. Então veja, talvez se você for um desenvolvedor sozinho, sua equipe for muito pequena, não faça sentido você ter uma arquitetura orientada a módulos, né? Ou os famosos micro frontends, porque isso vai dar muito trabalho para você fazer a configuração do teu ambiente. Talvez não seja isso que você precise, né? Embora você tenha várias tecnologias que podem ajudar você no desenvolvimento, talvez é uma coisa que você precise analisar, né? Então, todos esses critérios, nessas questões de arquitetura, você também deve pensar, né, com cuidado e definir, até mesmo antes do desenvolvimento do seu aplicativo. E aqui, pessoal, a gente já pega o gancho, né, e entra na terceira dica, que é sobre o gerenciamento de estado adequado, certo? Então, o que acontece, pessoal? Esse é um tema, né, que ele gera muita polêmica na comunidade, tem muito marketing, tem muitas rivalidades, né, em torno da questão do gerenciamento de estado, né, mas o que acontece? Para o seu projeto, para a sua equipe, para a sua empresa, você deve desconsiderar todas essas questões e você deve olhar o quê? Para os padrões que são utilizados no mercado, né, quais as tecnologias que são de fato utilizadas no mercado. Você deve também analisar a qualidade das soluções, né? Você tem que ver se o suporte é eficiente, né? E claro, você tem que entender os gargalos de uma solução, né? Não adianta você olhar o marketing, né, de que é a melhor solução do mundo sem você conhecer os problemas daquela solução e se isso, né, vai ocasionar algum problema a longo prazo dentro do seu aplicativo. Então, geralmente, pessoal, essa escolha ela vai estar, né, relacionado à experiência do time, né? Seja, por exemplo, às vezes o time já conhece algum padrão ali por trabalhar ali no desenvolvimento web ou trabalhar em alguma outra plataforma, né? Então, por exemplo, às vezes o time já conhece o MobX porque trabalhava com o JavaScript, tá? Ou, por exemplo, trabalhava com algum modelo lá quando utilizava o React. Então, obviamente, muito mais fácil você introduzir essas tecnologias para o seu time. Da mesma forma, é muito também importante que você conheça os padrões do próprio Flutter, né? Ou seja, tentar utilizar as tecnologias mais nativas o possível do Flutter, né? Ou seja, para que você dependa menos, né, de estratégias de terceiro, né, que pode, por exemplo, comprometer todo o seu projeto. Então imagine, você usou a tecnologia A no seu projeto, todo o seu projeto, e de uma hora para outra dá uma break change, ou eles mudam drasticamente a API, ou, por exemplo, param de dar suporte àquela tecnologia. Será que você está preparado para mudar, né, todo o seu aplicativo, né, para esse sistema de gerenciamento de estado? Será que você vai estar pronto para isso? Então é uma coisa que você precisa pensar, né? Então deixar de lado essas questões de rivalidades, de marketing, de ser o melhor, né, sistema do mundo, e você tem que pensar nisso, no seu projeto, né, na escalabilidade do seu projeto, na manutenção do seu projeto. Então tente deixar, né, se possível, as coisas mais nativas possível, né? Caso contrário, utilize algum padrão, né, bem estabelecido, né, no mercado, e obviamente, né, veja, por exemplo, o que os especialistas em Flutter estão utilizando, o que as empresas estão utilizando, né? Então, por exemplo, verifique lá, por exemplo, o blog de engenharia do Nubank, né, ou de outras empresas que usam Flutter, e veja o que eles estão utilizando em produção. Então, isso vai ser, obviamente, uma dica para você saber, né, o que utilizar. Tá? Então, recentemente, o Flutter, né, lançou a versão 3.3, lá no Flutter Vikings, e teve essa empresa aqui, né, a GSkinner, que ela lançou um aplicativo em produção, né, de demonstração das novas funcionalidades do Flutter 3.3. Então esse aplicativo está publicado e todo o código dele está aqui.
tá, no GitHub. Então vocês podem depois acessar e ver, por exemplo, quais as tecnologias são usadas. Então veja que aqui não é utilizada nenhuma tecnologia assim de outro mundo. Eles utilizam o provider aqui, né? Eles utilizam aqui o GetIt, eles utilizam o GoHalter. Então é importante você entender, né, basicamente, né, o que está sendo utilizado no mercado, os padrões que são utilizados no mercado e principalmente, né, verifique esses padrões com o tamanho do seu aplicativo, né? Às vezes é uma solução que é para aplicativo extremamente escalável, mas às vezes o teu aplicativo ele vai ter ali poucas telas, né, poucas funcionalidades. Então você pode utilizar um sistema, né, de gerenciamento de estado, às vezes até mais simples, ou mesmo, como eu falei, mais próximo do nativo do próprio Flutter. Às vezes um Value Notifier, um Change Notifier vai te atender, né, e você não vai precisar, né, de um sistema sofisticado ali de gerenciamento de estado, tá certo? Bom, pessoal, e aí, né, a gente aproveita e já entra na dica número 4, que é cuidado, né, na definição das dependências ou dos packages que você vai utilizar. Então, pessoal, principalmente, tome o cuidado com dependências que vão ser o core do seu aplicativo. Então, o que quer dizer o core? Ou seja, o núcleo, né, da sua funcionalidade. Então, por exemplo, vamos supor que o seu aplicativo, né, ele precisa fazer armazenamento de dados offline. Tipo, essa é uma característica principal do seu aplicativo. Então você tem que ter muito cuidado na escolha, por exemplo, do banco de dados offline que você vai utilizar. Então, existem várias alternativas no mercado, você precisa lá entender, né, a dependência, né, ou seja, o package que você vai utilizar, né, qual é o melhor para o seu caso. Não é o melhor que é o mais rápido, né, mas você tem que olhar vários critérios. Você tem que olhar, por exemplo, questão de documentação, questão de suporte, qual empresa, né, quem está dando suporte a essa dependência, esse pacote, tá certo? Então, esse tipo de coisa deve ser considerado. Então, por exemplo, vamos supor, você vai consumir muito APIs HTTP dentro do seu projeto. Então, qual dependência você vai utilizar? Você vai utilizar o HTTP, você vai utilizar o DIU, você vai utilizar uma outra dependência, tá certo? Então, isso é uma coisa que você precisa considerar. E aí que eu deixei o Flutter Block, né, apenas como uma questão aqui para explicar, né, para vocês. Eu sempre gosto de falar, né, sobre isso. E você tem que entender quando você for usar uma dependência de vários critérios. Então, pessoal, primeira coisa, esqueçam um pouco essa métrica aqui de likes. Tá? Ela é importante, com certeza, tá? Mas não é a única métrica que vocês têm que olhar quando vocês vão utilizar um package. Tá? São vários indicativos que você precisa entender. Vejam que alguns packages eles são marcados aqui como um Flutter Favorite. Então, existe um comitê né, do Flutter que analisa os packages com alguns critérios e marcam, né, em um período de tempo, né, alguns packages como favoritos. Ou seja, eles seguem algumas recomendações do próprio time do Flutter e por isso que eles ganham esse selo. Então já são packages que são mais interessantes de utilizar, tá certo? Bom, outra coisa que é importante, você deve verificar aqui a versão, né, o ciclo aqui de publicação. Então verifique aqui, por exemplo, entre no item versões e verifique aqui, né, de quanto em quanto tempo que esses packages aqui estão sendo atualizados. Então, isso também é uma coisa importante. Aqui no Scores, pessoal, muito cuidado com esses scores. Então, vocês olham aqui, né, por exemplo, tem tantos likes, tem 140 pub points e 100% de popularidade. Mas veja, isso não é apenas um indicativo, você deve explorar essas métricas aqui, tá certo? Então, por exemplo, verifique, né, quais as plataformas que o package dá suporte. Então, isso tem a ver muito com a sua regra de negócio. Talvez você precise, né, você esteja criando um aplicativo que vai dar suporte ao desktop. Então, você precisa garantir, né, que o suporte desktop esteja no package aqui. Então, não adianta o package ser o melhor do mundo, né, e ele não dá suporte, ali, por exemplo, para aquela plataforma específica que você precisa. Tá? Analise aqui também, pessoal, a questão de documentação. Então, veja que interessante. Aqui, para ele dar 10 pontos, né, aqui e somar, né, no Pub Points, um dos critérios é que 20% ou mais, né, da API pública tenha comentários via Dart. Tá? Então isso vai ajudar, por exemplo, você no desenvolvimento ali no autocomplete. Então você vai conseguir ler e entender às vezes o que é uma classe, para que serve um método, como utilizar um método. Veja que nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês do Flutter Block, né, 100%, né, da documentação ela é coberta por comentários. Então veja, mesmo que 20% seja o aceitável para dar esses 10 pontos aqui, né, vejam que vai ter, por exemplo, packages que vão deixar só 20%. Mas vai ter lá, você vai ver aqui na cobertura,
e vai ter 21% só de cobertura. Então, a questão é, será que você quer utilizar um package que só faz 21% de cobertura de documentação? É uma coisa que você precisa pensar. Né? Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas você precisa pensar. Né? Você tem que olhar também questão de cobertura de testes. Você tem que analisar lá no GitHub, né? Então vem aqui no GitHub e veja, tem cobertura de testes nesse package? Então isso também é uma coisa para garantir a qualidade. Verifique aqui quantos forks, né, quantos stars tem nesse projeto. Tá? Uma outra métrica importante, você tem que verificar, como eu falei, quem está dando manutenção. Né? Se é uma empresa que utiliza o package, você vai ter muito mais segurança, né, para utilizar, né, na questão de estabilidade daquele package. Por exemplo, o Block ele é utilizado pelaquela consultoria, ele é a Very Good Ventures, né, que é uma consultoria bem famosa, e eles mesmos, né, o criador do package trabalha na consultoria, então eles dão manutenção nesse package. Então, até como vocês podem ver aqui, ó, a gente vê que tem apenas 84 issues abertos e já foram fechados 2.140. Tá? Então, isso é uma métrica importante. Tá? Você vai ver, por exemplo, que tem packages, né, por aí, que eles têm lá, vamos supor, 500 fechados e 1.000 abertos. Então, putz, você vai utilizar um package que não dá manutenção, que não dá suporte, então isso é uma coisa que você precisa analisar, né, pensando, obviamente, né, na confiabilidade e na robustez do seu aplicativo, tá certo? Bom, aproveitando, né, pessoal, a gente já entra então na dica número 5, né, que é a questão de múltiplas versões do SDK, tanto do Android quanto do iOS. Então, o que acontece? Né? Como eu falei para vocês aqui, geralmente você precisa entender quais as plataformas que o seu aplicativo, né, você vai dar suporte para o seu aplicativo. Geralmente você vai trabalhar para Android e para iOS, mas é importante também você conhecer, né, se eventualmente você vai ter lá suporte para desktop, para web. Então, pensa, por exemplo, que você está trabalhando no Spotify. Né? Então, o Spotify ele tem aplicativo para desktop, para web, para iOS, para Android, então você tem que entender essas plataformas. A segunda coisa, pessoal, é a questão das versões dos SDKs. Então, por exemplo, mesmo dentro do Android e dentro aqui do iOS, você vai ter o famoso termo Market Share. Tá? O que isso quer dizer? Pega, por exemplo, as versões do Android. Então aqui, esse aqui é um exemplo de gráfico, você pode ver isso aqui no próprio Android Studio, mas vejam que, por exemplo, a versão 5.1 do Android, tá? Vamos ver aqui, ó, ela é a linha azul. Em agosto aqui, né, de 2022, né, o Android 5.1 é usado apenas por 1,32% das pessoas, tá certo? Então, por que isso é importante? Né? Imagine que você precisa usar uma funcionalidade bem específica e ela só está suportada a partir do Android 6. Né? Então, veja que você não vai conseguir, nesse caso, né, dar um suporte adequado para a versão 5. Você pode ter o aplicativo funcional para a versão 5, né, lá do SDK do Android, mas provavelmente você não vai ter aquela funcionalidade nova, né, uma funcionalidade específica. Então, é por isso que é muito comum vocês verem notícias, por exemplo, o WhatsApp ele cancelou o suporte para Android X, né, ou o aplicativo tal parou de funcionar para iOS 6. Então, esse tipo de coisa que é importante. Então, você precisa entender, você enquanto desenvolvedor, você precisa entender com a equipe de produto, né, com a parte gerencial da empresa que vai provavelmente determinar ali, né, definir os perfis de usuários, né, que vão consumir o seu aplicativo. Então é legal que você entenda isso. Você não precisa dar suporte lá para a versão 4. Por exemplo, aqui na versão 5, apenas 1% das pessoas utiliza. Então você tem que analisar, será que eu vou ter tanto usuário assim para Android 5.1? Então às vezes é muito melhor você pegar aqui, olha, vamos ver por exemplo, o Android 12, ó, ele está tendo um crescimento aqui de adoção em massa. Né? Aqui, por exemplo, o Android 9, 10% das pessoas, o Android 8, 5%. Então com isso, né, entendendo esse mercado, você consegue saber, né, obviamente isso vai tornar o aplicativo mais leve também e sempre mais moderno, né, sempre com tecnologias mais atuais. Então é uma coisa que você sempre tem que ficar monitorando, né, e é claro que depois que o seu aplicativo está em produção, você tem que olhar, né, a base de usuários para entender, né, obviamente, se você pode eventualmente tirar, né, o suporte a algum SDK. E também, pessoal, é importante que às vezes você vai utilizar uma tecnologia que ela tem um SDK mínimo. Então você pega, por exemplo, algumas funcionalidades do Firebase, por exemplo. Então você chega lá e ele diz que o Android mínimo que ele vai usar é a versão 6. Então automaticamente o Android 5 aqui, se você quiser utilizar o Firebase, ele já vai ficar de fora.
Então, esse tipo de coisa, né, você tem que entender, né, antes do início do desenvolvimento e durante o desenvolvimento do seu projeto. Bom, pessoal, uma outra dica aqui, né, agora já diz respeito ao código-fonte, que seria a nossa dica 6. Então, sempre defina, né, as widgets mais pequenas, né, e reusáveis o quanto possível. Então, o que acontece? Você está codificando lá a tela, né, chegou a tela, né, o desenho das telas lá da equipe de design, você vai começar a fazer essas telas. Então, não tem problema, você pode fazer uma widget gigante, né, no primeiro momento. Aqui nos vídeos a gente faz isso também. Mas é legal que, após você conseguir fazer essa tela, você comece a refatorar. Você comece a quebrar essa widget em componentes menores, em widgets menores. Então, eu tenho uma widget lá que eu fiz um card. Então, extraia esse card que você possa depois reusar. Muitas empresas, às vezes, já têm o seu próprio design system implementado. Você pode fazer isso dentro do próprio Flutter. Então, por exemplo, você pode criar um card, né, customizar um card lá do Material Design, e você pode reusar esse card em vários locais. Então, isso, né, é uma dica que vai te ajudar, né, a criar um código também sempre mais manutenível, né, mais escalável, e vai também ajudar muito a você identificar os problemas no código. Então, às vezes você consegue, naquela widget específica, que é bem pequena, você consegue identificar um problema de performance, um bug, né? Então é muito mais fácil você isolar um determinado problema, né, do que você ficar caçando ali numa widget que é gigante. Bom, nesse sentido, também a gente entra na dica 7, né, que é mantenha um código de qualidade. Então, pessoal, durante o desenvolvimento, né, é importante que você já faça correções de bug, que você não deixe, né, os famosos to-do, né, ou seja, a fazer lá no código. Então sempre tente finalizar, né, as funcionalidades, mesmo que você esteja num modelo de desenvolvimento ágil. Então finaliza as funcionalidades, né, as features do teu software, e se possível, né, já faça todo, né, o fluxo de testes, desde de teste unitário, de widgets e de integração. E pessoal, mesmo que depois o aplicativo esteja publicado, existem outros testes que você pode fazer, como por exemplo testes AB, né, que provavelmente vai ser um time de produto que vai acabar pedindo isso para você, para, por exemplo, você analisar diferentes telas ou diferentes interações com os usuários, né, para uma proporção de usuários. Então, por exemplo, eu vou pegar 10% da minha base e vou fazer um teste ali para ver se um determinado botão ou se um determinado card ele vai engajar mais ou menos um determinado público, tá certo? E você também pode precisar fazer testes de usabilidade dentro do seu aplicativo para entender como os usuários estão utilizando e se eles têm algum problema ali na questão da interação com o aplicativo. Então, por exemplo, às vezes você usou um ícone e esse ícone não está sendo entendido pelos usuários. Então, é uma coisa que você também deveria acompanhar, né, junto com o time ali de suporte, né, e de testes. Bom, pessoal, então agora a gente entra na nossa dica 8, que é cuidado com a segurança no seu aplicativo Flutter. Então, esse é um tópico que muitas vezes não é tão abordado, né, ele não é tão hot topic assim, mas ele deveria ser muito mais explorado e você deve considerar ele também desde o início do desenvolvimento do seu projeto. Então, você deve cuidar, pessoal, com várias coisas. Por exemplo, vamos supor que você precise salvar ali as credenciais do usuário, ou por exemplo, você fez o login, né, fez a autenticação e você precisa salvar o token de acesso, né, a essa API. Então, é muito comum você simplesmente, vou usar o Shared Preference para isso. Mas veja, você tem que tomar cuidado com a segurança. Pense que um aplicativo publicado, né, alguém pode tentar acessar esses dados ali no dispositivo do usuário. Então, se você não cuidar com criptografia, né, com salvar os dados de uma forma segura, isso pode dar algum problema para você. Então, por exemplo, ao invés de usar o Shared Preference, utilize, por exemplo, o Secure Storage, que já vai cuidar para você, né, de um armazenamento mais seguro e é mais indicado, por exemplo, para essas questões de credenciais. Tá? Eu já falei aqui, por exemplo, também da questão de APIs HTTP, pessoal. Então, assim, mesmo que qualquer aplicativo que ele está em produção, é muito simples que, por exemplo, eu coloque um proxy aqui no meu computador, utilize aqui o meu celular e eu configuro o celular para ele passar a conexão por esse proxy que vai estar no meu computador. Então, com isso, eu consigo, por exemplo, interceptar todas as requisições que vão acontecer para a internet, certo? Então, se você não utiliza criptografia para enviar esses dados, se você não utiliza protocolos, por exemplo, como HTTPS, se você não utiliza certificados, né, para garantir que apenas a comunicação possa acontecer do seu aplicativo com sua API,
tá? Você pode estar dando uma brecha, né, para que sejam, por exemplo, recuperadas informações, interceptadas informações, até mesmo com chaves de API, que podem eventualmente ser utilizadas para acessar uma API por terceiros, né, por acessar a sua API por terceiros, se você não cuidar com isso. Então, eu sempre recomendo que vocês olhem no site do Flutter, né, lá vai ter bastante processos que vocês podem utilizar para aumentar a segurança do seu aplicativo, tá certo? No futuro, se vocês quiserem, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Existem várias outras questões, por exemplo, quando você vai publicar o aplicativo, você deve utilizar a famosa ofuscação de código, que basicamente é deixar o código menos legível, por exemplo, para uma engenharia reversa. Então alguém vai, por exemplo, pegar lá o seu aplicativo e vai tentar fazer uma engenharia reversa do build para tentar recuperar o código-fonte. Então a ofuscação ela ajuda, né, a tornar um pouco mais seguro o seu aplicativo contra esse processo. Outras questões que você deve considerar também, né, isso também já está começando a ser mais falado dentro da comunidade, é a questão de variáveis de ambiente ou da questão de APIs, né, de tokens de acesso que você vai salvar dentro do dispositivo. Então, no desenvolvimento web, pessoal, é muito comum que a gente utilize as variáveis de ambiente, né, o famoso .env. Então, existem alguns packages no Flutter que trabalham com isso. Porém, você precisa cuidar da seguinte questão, que muitas vezes o package ele vai copiar o arquivo .env lá para o projeto Android e para o projeto iOS. Isso significa que se o package fizer isso, né, por exemplo, uma pessoa tentar extrair o código-fonte lá do bundle, né, do teu build, ele vai ter acesso ali a esse arquivo .env e se não tiver criptografado, obviamente ele vai ter acesso a todos os dados ali de APIs, de tokens que você venha a ter. Então é importante você entender se esse package ele faz essa cópia ou não e se ele trabalha, obviamente, de uma forma segura com as variáveis de ambiente. Então vejam que um aplicativo que ele é buildado, né, ou seja, que ele é empacotado, ele é muito diferente de um ambiente de servidor, que vai carregar, né, variáveis de ambiente lá diretamente de um ambiente mais seguro. Tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Então a dica é, geralmente utilize as variáveis de ambiente do próprio Dart. Né? Então essas variáveis elas vão ser embutidas dentro do código-fonte, e isso, como eu falei, não é uma coisa ruim, porque depois esse aplicativo ele vai ser ofuscado e vai ser criptografado, então vai ficar muito mais difícil de você recuperar essas variáveis de ambiente. E também, pessoal, cuidado, né, com a questão de usar, por exemplo, eu já vi dicas aí de algumas pessoas de você usar, por exemplo, o remote config do Firebase para recuperar as variáveis de ambiente. Então isso também, pessoal, pode ser uma falha grave de segurança, porque como eu falei ali no exemplo anterior, eu posso colocar um proxy e verificar ali todas, né, monitorar ali o tráfego da HTTP do aplicativo ali para o servidor e recuperar todas essas chaves de API de uma forma bem simples, se esses dados não estiverem criptografados. Então cuidado com isso, cuidado com dados abertos e cuidado como que você trafega essas informações. Bom, pessoal, e a dica 9, né, na medida do possível, crie um processo automatizado, né, de CI e de CD, ou seja, de integração e de entrega mais contínua. Então, quando você enviar lá o código para o GitHub, por exemplo, eu já até fiz um vídeo aqui no canal sobre o GitHub Actions. Então, você enviou, por exemplo, o código lá para o Git, você pode simplesmente configurar uma ação, né, para ele fazer o build da aplicação e já executar os testes. Você pode fazer os testes unitários de widget e também o teste de integração. Você pode fazer um teste, por exemplo, rodando aqui no Firebase Test Lab, né, que ele vai ter lá vários dispositivos reais e eles põem uma API para que você possa fazer os testes. Então, eu quero testar no iPhone, eu quero testar no Android, lá no Pixel 2, você consegue fazer isso aqui no Test Lab, tá certo? Uma outra coisa que você pode fazer, aqui também é um outro exemplo, né, existem outras ferramentas para fazer isso, mas você está aqui o Firebase, você pode utilizar aqui o App Distribution, que basicamente você pode fazer lá que o Git Actions, ele gere um build do seu aplicativo e você compartilhe via Firebase App Distribution com os testes, com os testers, tanto para teste beta, quanto, por exemplo, se você tem lá na sua equipe um time de verificação de qualidade, né, o famoso time de QA, né, de QA. Então, basicamente, você pode fazer um envio automático do aplicativo para que a qualidade, né, final ali seja verificada. Bom, também, vamos supor que os testes ali tudo dê certo, você precisa fazer então o build final e enviar para a produção. Então existem algumas ferramentas para fazer a automação dessa tarefa. Então existe uma que é a open source, que você vai ter que configurar, né, que é a Fastlane.
Então aqui você consegue configurar várias tarefas, né? Desde, por exemplo, automatizar o screenshot, fazer o deploy beta, mandar para as Apps Store, tanto para Apple quanto para Play Store, né, do Android. Então é uma ferramenta bem interessante, mas você tem que configurá-la mais na mão. E você também tem a CodeMagic, né, que é bem popular também no desenvolvimento. Ela serve para várias plataformas, inclusive aqui para o Flutter. E ela vai fazer, né, então todo esse processo para você também, né? Vai fazer o build, vai testar, vai gerar notificações e vai fazer aqui o deploy automático lá para as lojas, e você também pode ser notificado para isso, né? É um serviço pago, mas é bem interessante, bem robusto e bem funcional. E por último, pessoal, a gente entra então na nossa dica número 10, que é: você mandou o aplicativo para a loja, e agora? Né? Então, a última fase aqui das dicas que eu vou deixar para vocês é: você precisa monitorar corretamente o seu aplicativo em produção. Então esse monitoramento ele passa por várias fases. Você pode utilizar, por exemplo, uma ferramenta aqui como o Crashlytics, que vai fazer, por exemplo, todo o report de crash, né, de quebras, né, de problemas que você vai ter ali em produção. Então, às vezes, durante o desenvolvimento, durante os seus testes, você não teve bug nenhum, mas às vezes para uma versão específica de um dispositivo, lá um Xiaomi, um Samsung antigo específico numa versão do Android, pode quebrar alguma coisa. Então você precisa analisar isso, e o Crashlytics é uma ferramenta interessante. Também tem a Sentry, né, que, deixa eu entrar aqui para vocês, né, tem a Sentry, que também é uma outra ferramenta, né, que você pode fazer essa questão aqui de crash, né, de análise de problemas. Também é bem interessante você analisar. Uma outra coisa importante é você analisar a performance do seu aplicativo em produção. Então o Firebase, né, ele dá essa ferramenta aqui para a gente, que é a Performance Monitoring, e basicamente você consegue, né, analisar toda a performance do seu aplicativo. Então é um Analytics específico para performance. Então você consegue ver carregamento, você consegue ver os janks que vão acontecer ali no aplicativo, separar isso por plataformas. Então eu quero ver só para Android, eu quero ver só para iOS. Né? Então é bem interessante, né? Você consegue aqui ver a questão, por exemplo, da performance das requisições HTTP. Então é bem interessante, uma ferramenta bem bacana que eu recomendo que vocês utilizem. E além disso, claro, sempre olhar, por exemplo, os Analytics, né, o Google Analytics ou outra ferramenta de Analytics que você vai utilizar para saber, por exemplo, né, quais as plataformas que estão sendo mais utilizadas, quais os devices que mais estão sendo utilizados pelos usuários, e isso obviamente vai te ajudar depois a planejar melhor as funcionalidades que vão ser desenvolvidas no futuro, né, no seu aplicativo, e também para auxiliar você nas correções dos futuros bugs. Então, pessoal, essas foram, né, algumas 10 dicas, né, para ajudar vocês em aplicativos em produção. É claro que existem vários outros fatores, várias outras dicas que podem ser consideradas, né, podem e devem ser consideradas. Então, caso você queira contribuir com essa lista de dicas, deixa aqui nos comentários, né, alguma dica que você acha importante que não foi falado aqui no vídeo. E também, se você gostaria de uma parte 2 desse vídeo com novas dicas, né, ou talvez alguma dicas específicas de algum determinado ponto do desenvolvimento Flutter, né, considerando a produção, né, ou seja, o aplicativo lá nas lojas de aplicativos. Então aproveita, né, deixa o like aqui nesse vídeo se você gostou, né, para apoiar o nosso canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Vejo você no próximo vídeo e até mais!